capitalista, que focava muito no crescimento econômico, houve uma grande migração para as cidades. Isso fez com que as capitais medianas se desenvolvessem e houvesse também uma ocupação de vazios no Brasil, de vazios urbanos. Todo mundo sabe que, desde o princípio, o Brasil ele é alvo de projetos de colonização, de políticas que visavam colonizar o nosso país. Em Rondônia, mesmo na década de 70, todo mundo tem alguém na família que veio de outro estado aqui para Rondônia na década de 70, em busca de novas oportunidades, justamente porque estava havendo aqui no estado essas políticas de colonização. Aqui no Brasil, por mais que menos de 1% de todo o território brasileiro ele pertence à área urbana, é bem pouco. Nessas residem 84,3% da população. Esse fator ele está diretamente ligado ao desmatamento. Todo o território brasileiro ele é alvo de desmatamento. Entretanto, a região amazônica é onde acontecem os maiores índices dessa retirada da floresta nativa. Se a gente observar aqui nesse último mapa, nessa lista mais rosada, é o arco do desflorestamento. Olhando atentamente, o estado de Rondônia por completo, incluindo a capital Porto Velho, está inclusa nesse arco onde acontece a maior supressão de vegetação do Brasil. De acordo com a literatura, toda essa retirada de floresta nativa, ela está afetando o clima local. A gente conclui, então, que o desmatamento, ele causa um impacto no clima local. A copa das árvores, ela está diretamente ligada ao conforto térmico, à evapotranspiração, à precipitação, que são fatores que pertencem ao ciclo hidrológico. Toda retirada de floresta nativa, seja ela por desmatamento de madeireiras ou por queimadas, ela afeta a biodiversidade e afeta também a saúde da população. E o interessante é que quando a gente fala que afeta a saúde da população, a gente começa a tocar no bolso da sociedade e a gente começa também a prever como que está o nosso sistema único de saúde no Brasil. Ou seja, esse tema, ele abrange um âmbito muito maior do que simplesmente analisar a temperatura e supressão vegetal. É aí que entram as técnicas de sensoriamento remoto. Por meio dos satélites que orbitam a Terra, a gente consegue captar essa supressão vegetal, a retirada da floresta nativa. Isso favorece com que a nossa relação com o aumento da temperatura. Assim, esse estudo objetiva averiguar a relação entre a supressão vegetal e o comportamento da temperatura na área urbana de Porto Velho, Rondônia, nos anos de 1984, que foi quando foi lançado o satélite Landsat 5, e 2019, onde orbitava a oitava série desse mesmo programa, através do sensoriamento remoto. Métodos. Aqui nós geramos um mapa de localização, indicando o município de Porto Velho, que é onde aconteceu, que é o foco da nossa área de estudo, especificadamente na faixa urbana do município de Porto Velho. Ela tem uma área de 49 quilômetros quadrados, pertence à região norte do Brasil e está inclusa na região amazônica. O que nós sabemos sobre o clima de Porto Velho é que Rondônia todo é muito quente, porque nós estamos muito próximos à linha do Equador. Segundo a classificação de Köppen, o nosso clima ele é do tipo AW, tropical chuvoso. Sobre o regime térmico, nós temos a temperatura do ar, média, anualmente, ela varia de 25 graus Celsius a 27 graus Celsius. A temperatura máxima é de 31 graus Celsius e 35 graus Celsius. E a temperatura mínima é de 17 graus Celsius e 23 graus Celsius. Todo o nosso dado bruto, a nossa imagem, ela foi baixada por meio do banco de dados digital do programa USGS, é um programa americano que nos fornece gratuitamente imagens de satélite. Para o ano de 1984, fez-se uso das imagens do Landsat 5 e para o ano de 2019, imagens do Landsat 8. Todo o processamento desses dados vetoriais e matriciais foi por meio do SIG-QGIS. Ele é um software livre e aberto. O que isso significa? Ele é gratuito, a gente não precisa
craquear nada disso, e também a gente pode inserir novas ferramentas de acordo com a nossa necessidade. Toda imagem baixada, toda imagem de um satélite, ela possui inúmeras bandas. Cada banda tem uma respectiva função. Para calcular a temperatura, nós precisamos das bandas do infravermelho termal. Para o Landsat 5, essa é a banda 6, para o Landsat 8 é a banda 10. Outro fato muito importante, na nossa região chove, o período chuvoso ele é bastante extenso, graças a Deus. Então, a gente precisa se atentar na escolha da data da nossa imagem, porque as nuvens, elas influenciam bastante na qualidade do nosso dado. Por isso, nós escolhemos para 1984 o mês de agosto e para 2019 o mês de julho, ambos meses com menor intensidade de chuva e menor incidência de nuvem. Todo o decorrer do nosso trabalho, ele vai ser resumido em algumas fórmulas. Eu sei que parece assustar um pouco, essas informações são um pouco diferentes para muitas pessoas, mas todas elas vêm num arquivo chamado metadado, quando a gente baixa toda a nossa imagem. E aí a gente retira todas essas informações de lá. O QGIS, o software usado, ele possui um plugin para a gente calcular essas informações e também possui uma calculadora raster. Tá. O que a gente faz? Quando a gente baixa a nossa imagem, ela vem em níveis de cinza. Para melhor representar a realidade global, a gente transforma essas imagens para radiância. Aqui, o L lambda, então, é o que a gente está procurando, é a radiância espectral. O L máxima lambda seria o brilho espectral. O QK, o máximo, é a banda que a gente está calculando, no caso aqui para o Landsat 5 seria a banda 6, para o Landsat 8 seria a banda 10, e o L mínimo é a nossa radiância escalonada. Aí aqui para o Landsat 8 a gente usa uma outra fórmula, porque eles mudaram a maneira de processar. É uma fórmula bem mais curta, onde o ml é o nosso fator multiplicativo, o QK é a banda que a gente está utilizando, e o AL é o redimensionamento adicional. Depois que a gente faz esse processo de conversão, a gente consegue estipular a temperatura. Aqui, os K são constantes de calibração, que a gente obtém também por meio do metadado. Esse mais 1 a gente faz só por correção, e esse menos 273,15 a gente faz porque a nossa temperatura vem em Kelvin e a gente converte ela para graus Celsius. Para estipular o comportamento vegetativo da minha imagem, a gente calcula o SAV. Ele varia de menos 1 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais sadia está a minha vegetação. O NIR é a minha banda do infravermelho, o R é a banda do vermelho, e o L é um fator corretivo. Ele varia de 0 a 1. O 1 é para áreas bem conservadas, com uma vegetação com pouca ação antrópica, e o 0, ou mais próximo de 0, são regiões que estão muito antropizadas. No caso de Porto Velho, a gente usa o 0,5. Toda essa discussão anterior, ela resulta nesse mapa. Aqui do lado direito, nós temos um mapa de temperatura, e do lado esquerdo, nós temos mapas de comportamento vegetativo. Se a gente observar a temperatura máxima aqui em 1984, ela era de 29,2, só que as maiores áreas se encontravam numa temperatura de 20,6. Elas eram encontradas na região norte e central do município de Porto Velho, que aí na década de 80 e de 70 é onde estava sendo desenvolvida a cidade, em torno da BR-364, e também em torno de onde estava sendo construído os trilhos. Se a gente observar, agora, essa temperatura mais alta, em 2019, ela houve um acréscimo de 7 graus e ela mudou de região, porque a partir da década de 80, Porto Velho começou a expandir um pouco mais, e aí foi mudando a migração ali para o leste e para o sul de Porto Velho. As temperaturas mínimas, elas também sofreram grandes alterações, e quando a gente observa que no SAV, que é para a gente analisar a temperatura, em 2019, poucas áreas atingiram um SAV 1, que seria um SAV bacana, um SAV onde a cobertura vegetal estaria conservada.
a maior parte da área urbana de Porto Velho, ela se encontra em números negativos, indicando uma antropização muito grande. As áreas mais pavimentadas de Porto Velho, elas indicam aqui no mapa uma temperatura muito alta. Considerações finais. Foi possível confirmar, por meio desse trabalho, por meio do uso de geotecnologias, que as áreas com menor índice de verde, elas apresentam uma maior temperatura. Esse fator indica que a gestão da cidade deve se atentar para a criação de áreas verdes nos centros urbanos. Essa necessidade de monitorar o clima, monitorar as mudanças no uso e ocupação da terra, fazer todo o monitoramento da cobertura terrestre, ela sempre foi importante para a sociedade, mas antes de toda essa tecnologia, isso precisava ser feito com muitas visitas a campos, muitos trabalhos manuais. Agora, com as inovações tecnológicas, esse papel se torna um pouco mais fácil, principalmente nesse período de pandemia. O geoprocessamento, o uso de SIG se torna uma ferramenta essencial para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho, porque a gente consegue monitorar a supressão vegetal, monitorar o uso de recursos minerais, enfim, vários outros fatores e relacioná-los com mudanças climáticas aqui mesmo da nossa casa, por meio do nosso computador, e aí a gente não deixa de trabalhar. Por meio desse trabalho, utilizando o sistema de informações geográficas, foi possível observar uma grande evolução de Porto Velho. Porto Velho cresceu muito e isso aumentou as ilhas de calor, e a gente sugere, então, que uma arborização seja implantada, porque as árvores amenizam a sensação térmica e isso favorece o bem-estar da população, além da gente estar cuidando do meio ambiente. Aqui estão algumas das nossas referências e os nossos agradecimentos à Unigipa por proporcionar eventos de divulgação de iniciação científica, ao meu departamento, ao grupo de pesquisa e ao laboratório de geoprocessamento por todo o incentivo e principalmente à Universidade Federal de Rondônia por todas as portas que abrem para a pesquisa. É isso. Obrigada. Ok, Sara, obrigado pela apresentação. Sara, Dara, Kalina, Rodrigo e Ana Lúcia. Para ser mais preciso, 11 minutos de apresentação, mas, ou seja, praticamente ali no limite, né? Agora, professor Nicolas, o senhor pode ficar à vontade para fazer as averiguações. Bem, boa noite, novamente. Primeiro eu quero parabenizar... Agora sim. Bem, quero parabenizar a Sara pela apresentação, pelo trabalho. É um trabalho realmente de grande importância para a nossa região, o estado e principalmente para as localidades, né? Os trabalhos que possibilitam a gente avaliar melhor também as questões locais e contribuir com o desenvolvimento e a gestão desses locais são de grande importância. A gente vê, às vezes, muitos trabalhos que tentam pegar áreas muito maiores, né, estados, micro, macro regiões, e às vezes a gente acaba não conseguindo depois utilizar tão bem. Então, poder demonstrar isso com um trabalho dessa natureza é muito bom. Em relação ao trabalho, não tenho nada a te perguntar, só realmente parabenizar, e acredito que esse caminho da pesquisa que hoje vem se trabalhando, né, com mais intensidade, desde a implantação desses cursos, né, e dessa evolução das universidades no estado de Rondônia, só tem realmente a contribuir mais ainda com o desenvolvimento do nosso estado. Então, era isso, parabéns. Obrigada. Obrigado, professor Nicolas, pelas considerações. Sara, parabenizar, foi muito objetiva, muito clara, entendeu, nessa apresentação sua. E é uma coisa, assim, que achei até interessante agora no final, você falando, assim, dessa importância de você monitorar, né, e quando a gente vê essas coisas acontecendo agora, nesse período mesmo agora, as pessoas, às vezes, não acreditando no monitoramento,
levando para fora do país informações que, às vezes, estão em contra esse monitoramento, entendeu? Achei muito interessante dar essa ênfase a esses órgãos que monitoram essa questão ambiental e, novamente, parabenizar você pela apresentação. Muito obrigado, foi muito objetiva, muito clara, e essa questão que observei lá, de 84 para cá, realmente a gente observa que cada vez mais, se não tiver esse monitoramento, a parte ambiental, principalmente do desmatamento, você pode observar que a temperatura cada vez mais vai aumentando. E isso daí, se a gente não tomar um ponto final, não ter uma política pública séria, entendeu? Consciente, que acredita nos órgãos fiscalizadores, as coisas podem ser mais perigosas lá no futuro. Sim. Como eu disse, né, gera um âmbito muito grande para uma discussão. Quando a gente pensa nos idosos que sofrem com hipertensão no nosso estado por causa do calor, e a gente não consegue fazer nem o mínimo, né? É bem extensa essa discussão. Ok. Mas, novamente, parabéns, viu? Obrigada. Então, a próxima apresentação é às 19h35, né, que consta aqui, vão ser da engenharia ambiental também, com o tema uso e ocupação da vegetação do município de Theobroma, pelo método de classificação por região. A Dara, a Sara e o Mike. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Dara, estamos sim. Sara, você poderia, por favor, desvincular a apresentação? Aí Dara, a hora que você falar assim, vou começar, aí eu começo a marcar o tempo, ok? Fique tranquilo, que não precisamos nos apavorar com o tempo, simplesmente vamos nos organizar. Tranquilo. Estão conseguindo ver a minha tela? Está girando. Aí já estamos conseguindo ver. Ok. Ok, vamos começar. Boa noite a todos. Meu nome é Dara da Cunha Oliveira e eu irei apresentar o trabalho intitulado Uso e Ocupação da Vegetação do Município de Theobroma, Rondônia, pelo método de classificação por região. Este trabalho ele é composto por mim, pela Sara Aline Silveira Araújo, pelo Mike da Silva Salles, orientado pela professora Ana Lúcia Denardim da Rosa. Bom, introdução. As práticas agropecuárias e agrícolas associadas diretamente às políticas de desenvolvimento da região, da região amazônica, são as principais responsáveis pelo aumento do desmatamento no estado de Rondônia. A má utilização do solo contribui diretamente para a degradação do mesmo e também a degradação da vegetação nativa, que, por sua vez, podem influenciar diretamente nas modificações climáticas. Diante das dificuldades de quantificação de dados de monitoramento ambiental, como desmatamento, degradação do solo, entre outros, torna-se de imprescindível importância a aplicação de técnicas de sensoramento remoto para a obtenção dos mesmos. O que é o sensoramento remoto? Segundo o IBGE 2020, sensoramento remoto é a técnica de obtenção de informações acerca de um objeto, área ou fenômeno localizado no planeta Terra, sem que haja contato físico com o mesmo, onde são geradas imagens, mais comumente captadas por sensores ópticos orbitais localizados em satélites. Objetivo. Através de medições de uso e ocupação do solo, este trabalho objetiva avaliar
a precisão dos resultados obtidos de classificação por área de região supervisionada. Métodos. Área de estudo. Figura 1, localização da área de estudo. Este estudo foi realizado no município de Itebroma, que fica no centro-oeste do estado e compõe uma área de 219.700 hectares. Utilizou-se técnicas de sensoriamento remoto para a quantificação da área total do município, para a estimativa da área total de floresta, da área de pastagem e da área de hidrografia. O método de classificação utilizada foi o de supervisionada por região, no qual utilizou-se a base de dados matriciais e vetoriais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esses dados foram analisados e processados no software Spring, que é do Instituto INPE. Aplicou-se composição RGB das imagens para o ano de 2007 e o ano de 2017. Para o ano de 2007, utilizou-se imagens do satélite Landsat 5, no qual as imagens foram consideradas 1. E a imagem 2, que é para o ano de 2017, utilizou-se imagens do satélite Landsat 7. A órbita dos dois é a mesma, 231, banda 67. Para o método de segmentação, utilizou-se o Batatiária com confiança de 99%. Em seguida, foram elaborados mapas temáticos e gráficos para fins de comparação. Resultados de discussões. Figura 2, classificação da área de estudo para o ano de 2007. E a figura 3, que é a classificação da área de estudo para o ano de 2017. Como foi possível observar, a imagem 2 apresentou melhor definição, onde registrou-se aumento na área urbana na imagem 2 em relação à imagem 1. Obteve-se também maior área para floresta e menor para pastagem. Ou seja, a imagem 2, que foi no ano de 2017, apresentou melhor definição em relação ao ano de 2007, onde constatou-se maior área urbana, maior área em floresta e menor área de pastagem. O aumento de floresta e diminuição de pastagem para o ano de 2017 pode ser explicado pela inserção do novo Código Florestal no ano de 2012, que objetiva, de modo geral, a preservação da vegetação nativa na região amazônica. Em 2017, em imagem 2, registrou-se pastagem para cerca de 20% da área do município e 20% da área de vegetação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 2018, a área desmatada é maior no ano de 2017, ou seja, apesar de nossos estudos indicarem que constatou-se maior área desmatada para o ano de 2007, institutos como o INPE e o Ministério do Meio Ambiente apontam que houve maior desmatamento para o ano de 2017. Considerações finais. A imagem 2 apresentou maior definição da classificação. Constatou-se menor área de floresta e maior área de pastagem na imagem 1. Entretanto, observou-se que o desmatamento em 2017 foi mais expressivo do que em 2007. Pode-se supor, portanto, que houve interferência na qualidade dos dados brutos, imagens, sensores, nuvens, na metodologia adotada ou na aplicação, ou seja, este estudo, apesar da dificuldade de constatar a significância estatística, ele ainda é indicado para o monitoramento ambiental, principalmente em áreas rurais, só que com ressalvas para que haja melhor escolha de imagens, seja por melhor aplicação de métodos, como elaboração de técnicas para eliminação de ruídos, a escolha de imagens que não contêm nuvens. Estes são as nossas referências. Muito obrigada. Ok, Dara, obrigado pela apresentação. O tempo foi exato, entendeu? Ou seja, dentro do tempo, a apresentação. Agora, eu deixo para o professor Nicolas fazer as considerações sobre a apresentação, uso e ocupação da vegetação. Bem, Dara, boa noite. Acho que agora Boa noite. estou aqui verificando, porque os dispositivos estão com as cargas diminuindo. Dara, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, pela pesquisa. Gostei muito da temática, né? As duas trazendo sensoriamento remoto. E eu trabalhei com isso, mas utilizando outras técnicas que são da área da visão computacional, né? Para auxiliar sensoriamento remoto.
E aí, eu queria só fazer uma pergunta para você, com base no que você disse, que está relacionado agora com essa parte final tua, quando você menciona a seleção de imagens, né? Qual foi a técnica que vocês utilizaram para selecionar e qual é a ideia para poder melhorar? Certo. Nós buscamos selecionar imagens com menores interferências, com menos nuvens, menores registros de nuvens. E buscamos pegar as imagens do mesmo período do ano, no caso, o período C. Mas nós não conseguimos exatamente o mesmo mês de cada ano. Então, nós escolhemos, por exemplo, para o mês de julho, para o ano de 2007, e o ano de 2017, o mês de setembro. Só que esse fator também pode influenciar, porque, como sabemos, cada época do ano, a inclinação da Terra é diferente, e isso pode influenciar no sombreamento e diretamente influenciar na escolha influenciar nos resultados. E aí a proposta para poder melhorar isso seria selecionar imagens de outras Isso, datas. certo. A proposta seria eliminação de ruído, tratamento dos ruídos. Tratar a Outras imagem, técnicas, isso, licenciamento. para poder aplicar algum algoritmo que auxiliasse você a remover o máximo possível de ruídos sem perder Isso. a qualidade e as informações. Uhum. Entretanto, nós não conseguimos constatar muitos ruídos quando fizemos a análise das imagens. Ok. Mesmo assim, o quê? Não, pode terminar. Não é falar assim que, mesmo assim, a gente constatou esses erros E o, na análise de dados. e o resultado para vocês chegou próximo a quanto por cento de classificação correta? De classificação correta, segundo o Spring, 99% de confiança. Mas, segundo dados do meio ambiente, do INPE, esse valor é incoerente. Ah, ok. Bom, muito obrigado. É isso. Então, vamos lá. Dara, parabéns pela apresentação, entendeu? Foi muito também objetiva, coesa também. Na situação, quando essas imagens, você tem um período que vocês falaram assim que fica mais nítido, ou seja, assim, julho, que é o período, e agosto, né, com menos intensidade assim, de chuva, essas coisas, né? E com Sim, o relação período. de Perdão. seca, né? Uhum. E vamos supor que você falou naquele período ali que teve ou seja, um aumento de floresta e uma diminuição de pecuária. Tem alguma coisa ligada, parece que você falou com a questão do Código Florestal? Sim, nós podemos supor que isso influencia, porque no ano de 2007, as leis para APP e preservação eram outras. A partir do ano de 2012, em outros estudos, nós podemos observar que exatamente no ano de 2012, houve um pico no desmatamento na nossa região, principalmente, que está entre o ano de 2007 e o ano de 2017, que foi feito esse estudo. Ah, tá. Porque assim, eu sempre sou daquela seguinte maneira, que obviamente a preservação ela é de suma importância. O bom se a gente tivesse o bom senso do equilíbrio entre, por exemplo, assim, lavoura, pecuária e floresta. Mas parece que isso é meio complicado, eu acho que falta muita cultura, entendeu? Falta, às vezes, fiscalização a gente sabe que existe, mas o problema é que às vezes é muito questão cultural. Cada um quer puxar o seu lado. O bom seria se nós tivéssemos esse bom senso, porque eu já vi especialista na área dando essa opção, que tem como buscar um equilíbrio, porém, às vezes aí né, cada um quer ir para o lado seu, aí acaba a gente, queira ou não queira, causando esse desequilíbrio, né? Uhum. Mas parabéns pela sua apresentação, novamente, e agora a próxima apresentação é da Fernanda, e orientado pela professora Raíssa, mas ainda tem uns 3 minutinhos, Fernanda. Pode aguardar um pouquinho, porque daí a gente fica no nosso cronograma mesmo, das 19 horas e 50 minutos, ok? Mas aí você já vai colocando aí, já vai se preparando.
aparecendo na tela aí, né? Deixa eu ver. Tá aparecendo, Fernando. Esperar mais uns 3 minutinhos, na hora que você falar assim, vou começar, aí nós começamos. Tá. Entendeu? É você que manda, Fernanda. Se quiser, pode. Ah? Eu vou começar, então. Você não é ansiosa, né? Um pouquinho, professor. Na apresentação a gente fica nervosa. Então, beleza, então. Estou marcando já. Tá, vou iniciar. Boa noite a todos. Irei apresentar o trabalho intitulado Panorama dos Resíduos Sólidos em Rondônia. Escrito por Fernanda Dutra da Silva e orientada pela professora mestre Raíssa Fonseca Ferreira. Bom, com o crescimento da urbanização e aliado com o crescimento populacional, tem se demandado uma maior quantidade de recursos naturais para poder atender às necessidades da população. Também, aliado ao estilo de vida adotado pela população e o consumismo, tem gerado um grande desequilíbrio ambiental. E o consumismo acaba gerando muitos resíduos. E os resíduos, às vezes, eles não têm uma destinação correta, ambientalmente correta. Em 2010, foi promulgada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E ela trouxe muitos instrumentos que propiciam e incentivam a reciclagem, a reutilização dos resíduos sólidos, a destinação ambiental adequada dos rejeitos, a prevenção e a redução da geração de resíduos e o incentivo ao consumo sustentável. Paixão Filho, ele diz que o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é um desafio grande para os gestores públicos, devido principalmente ao crescimento populacional e ao modelo de consumo da sociedade. O objetivo desse estudo é verificar a gestão dos resíduos sólidos no estado de Rondônia e caracterizar os resíduos sólidos recuperados. O estudo ele foi realizado em outubro de 2019, através de pesquisas do site do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, o SINI. Ele é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e o SINI também é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dos 52 municípios que o nosso estado possui, apenas 25 municípios apresentaram as informações no SINI, representando 49% dos municípios do estado. O período avaliado foi entre os anos de 2013 e 2017. A população abrangida foi de 1.334.078 habitantes, representando 79% da população rondoniense. A população atendida com o serviço de coleta de resíduos é de 98,77%. E essa execução do serviço de coleta é muito exercida pelos serviços privados. Agora, com relação à característica dos resíduos quanto à origem. Os resíduos, a maior quantidade de resíduos produzidos no nosso estado refere-se a resíduos sólidos domésticos e os resíduos sólidos públicos. Notou-se que houve uma maior demanda, uma maior geração no ano de 2015 e que esse ano ele teve uma queda durante os anos de 2016 e 2017. Com relação à produção per capita
de resíduos sólidos domésticos e resíduos sólidos públicos, a população de Rondônia também teve uma diminuição com relação à quantidade de resíduo produzido. O maior quantitativo foi no ano de 2013, com 0,99 kg por habitante dia, e a menor foi a última apresentada, que foi de 2017, com 0,66 kg por habitante dia. Com relação à massa de resíduos de construção civil e demolição, houve uma quantidade muito grande, num boom, na verdade, né, entre o ano de 2013 e 2014, e isso se atribui principalmente com relação à construção das usinas de Santo Antônio e Jirau. Com relação à massa per capita de resíduos sólidos de saúde, percebeu-se também que houve uma diminuição ao longo dos anos. A maior foi apresentada no ano de 2015, que foi 5,82 quilos por 1.000 habitantes por dia, e a menor em 2017, 1,99 quilos por 1.000 habitantes por dia. Com relação à massa recuperada por coleta seletiva, houve uma quantidade considerável entre o ano de 2013 e o ano de 2015, onde apresentou a maior quantidade recuperada de resíduos por coleta seletiva. Só que durante 2016 e 2017, essa quantidade houve uma redução, restando 7,13 quilos por habitante por ano em 2017. Agora, com relação à caracterização dos resíduos recuperados, foi observado que a maior quantidade dos resíduos recuperados foram o papel e o papelão, seguido de plástico, metais e vidro. Mas no ano de 2016 houve uma diferença, onde a quantidade maior foi de plásticos, seguido de metais e papelão, e por último vidro. E no ano de 2017, onde foi o papel e o papelão em primeiro lugar, depois metais, e seguido de plásticos, e por último os vidros. De acordo com o estudo, o maior percentual de resíduo potencialmente reciclável é de papel e papelão, com 71,47%, seguido dos metais, que é 12,79%, plástico, 11,96%, outros materiais, 2,96%, e os vidros ficam por último com 0,82%. Um estudo análogo a esse foi realizado no ano de 2018, em Ministro Andreasa, em Rondônia, e reforça a ideia que Rondônia tem um potencial para reciclagem, sendo que neste estudo foi identificado que 60% do resíduo produzido naquela cidade tinha um potencial reciclável. Bom, com o estudo foi possível depreender que os resíduos gerados em Rondônia ele tem um grande potencial para reciclagem. E é importante a incentivação de políticas públicas, principalmente para a implementação de aterros sanitários e também para a construção de centros de triagem para a segregação desses produtos. É possível também entender que a necessidade de educar a população, principalmente para que haja uma segregação do resíduo na fonte. Alguns problemas enfrentados nos municípios de Rondônia, principalmente aqueles que se encontram fora do eixo da BR-364, é o quantitativo populacional. Quanto menor o quantitativo populacional, menor são as verbas, e elas são insuficientes para a gestão do poder público em dirimir essas verbas para aterros sanitários e para a construção de barracões de triagem. Então, uma solução apresentada são os consórcios intermunicipais.
E um benefício que os consórcios trazem está previsto na própria lei dos resíduos sólidos, que eles se tornam prioritários no recebimento das verbas federais. O site do CNIR também, ele se mostrou uma ótima ferramenta para avaliação e o monitoramento dos avanços da gestão dos resíduos no estado de Rondônia. Por mais que não foram todos os municípios que apresentaram, mas a maior parte da população estava ali informada. E isso contribuiu para que a gente tivesse um cenário da situação dos resíduos sólidos em Rondônia. Essas foram as referências utilizadas. Eu agradeço. Ok, Fernanda, parabéns pela apresentação, muito coesa, objetiva, né? 9 minutos, ok? Sobrou ainda 1 minuto, poderia ainda falar mais, se você quiser, ok? Professor Nicolas, você fica aberto para fazer as suas considerações com relação à apresentação da aluna Fernanda e orientada pela professora Raíssa. Panorama dos resíduos sólidos em Rondônia. Sim. Acho que está desligado, professor. O outro que está... Boa noite. Novamente, Fernanda. Parabéns pela apresentação. A Raíssa também sou. Porque eu... Tá, deixa eu ver se eu troco a câmera aqui. Bem, Fernanda, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, a Raíssa também. A temática dos resíduos sólidos é uma temática que realmente merece muita atenção e é uma preocupação muito grande. No geral, gostei muito da sua apresentação, ficou realmente, como o professor já mencionou, muito clara, muito com informações muito relevantes. E em relação a isso, eu só queria fazer um questionamento. Você cita um dos fatores, que, pelo que eu entendi, foi um dos fatores que vocês identificaram como responsável pelo aumento de determinado período do resíduo sólido da construção, certo? Sim. Você menciona. E para, por exemplo, a saúde, que houve uma redução, vocês chegaram a identificar qual foi o fator ou os fatores que impactaram nessas reduções, ou não chegou a ser algo tão explícito, né? Porque no caso da construção civil, às vezes é mais fácil identificar esses fatores, sim, dado o tamanho daqueles trabalhos, né? Daquelas construções. Uhum. Então, como o senhor mencionou, no fato da construção civil é um pouquinho mais fácil, né? Porque foi bastante noticiado com relação às usinas, né? Porém, assim, com relação aos resíduos urbanos de saúde, eu acredito que seja porque ele não é recolhido pelos entes públicos. E sim, hoje em dia, são recolhidos principalmente por empresas especializadas. Então, como o poder público ele não tem, às vezes, não detém essa informação, então pode ter ficado defasado. Porque eles entregam para empresas especializadas para ocorrer o tratamento desses resíduos, né? Então, para depois, para deixar ele inerte, para depois ele ser descartado, né? Então, acredito que eles não detêm essa informação, por isso que fica um pouquinho defasado. Ok. Obrigado, era isso. Parabéns novamente pela pesquisa. E, Fernanda, aproveitando o gancho já dessa pergunta do professor com relação aos resíduos ligados à saúde,
Esse que você falou que as empresas especializadas pegam. Isso é mais ou menos igual aqueles galões de veneno também? Tem um órgão fiscalizador que pegam isso ou não? Não, professor, por exemplo, essas empresas, todas elas que têm, né, um potencial, um risco para saúde, meio ambiente e tudo mais, elas têm que ser licenciadas, né? E, no caso, o órgão municipal ou estadual, né, no caso o CEDAM, ela exige que essas empresas elas apresentem tanto o contrato com essas empresas especializadas, como são prestadores de serviço, e também como um comprovante do recolhimento. Nos relatórios de monitoramento, essas empresas, elas têm que comprovar que foram entregues esse tipo de material. Ok. Mas deixa agora da minha mesmo pergunta. Quando você falou assim que também envolve também essa questão dos resíduos, a questão cultural também, isso a gente leva assim em consideração. E a nível de Paraná, aqui, por exemplo, nessa questão do vidro, porque assim, se você pegar, por exemplo, de 2015 para cá, no resíduo, por exemplo, sim, do vidro, eu acredito que ele ali apresentou um gráfico bem baixo, mas nessas questões, por exemplo, do vidro, assim, nessa questão desse resíduo, porque você simplesmente não tem um local para você devolver, né? Então, eu acredito, professor, que é por causa do custo, ou talvez a dificuldade de gerar. Geralmente, as empresas que fazem a reciclagem, elas são localizadas na região sudeste. Então, tanto você recolher o material aqui e levar para lá é um pouquinho complicado, né? Depende da oferta também. Sim, e acredito que falta um incentivo também da parte, principalmente de conscientizar a população, de separar, para poder fazer esse tipo de transporte até lá e poder realizar a reciclagem. Porque eu mesmo, assim, que venho de escola, que eu trabalho com ensino médio, trabalhar com essas coletas seletivas, assim, com todo respeito, a gente tem que começar a trabalhar ela pequeno, porque, assim, eu não, é difícil a gente usar esse termo, mas parece, assim, que mudar pessoas com uma certa idade é complicado, né? É verdade. Com certeza, é, a educação ambiental ela tem que estar, a própria lei da educação ambiental, ela prevê que ela seja interdisciplinar e que acompanhe a gente durante a nossa vida toda, principalmente para que ocorra isso, que desde quando nós iniciarmos, né, a nossa vida estudantil, ela acompanha em todas as fases para que crie uma consciência, né, na população. Ok. Então tá, Fernanda, meus parabéns, entendeu? Parabéns mesmo, parabéns para a professora Raíssa. E agora a próxima apresentação é infiltrações, causas, prevenções e tratamento. William, Vitor, Natanael, Priscila, Eduardo e Diego. Aí já pode se preparando. William, Vitor, Natanael, Priscila, Eduardo, Diego não se encontram? Fala, Tudo bem, professor, Vitor? beleza? Vocês vão apresentar?
Professor, é porque eu não sei qual que era, como é que tá funcionando essa questão dessas aulas agora, mas eu participei de uma palestra ontem, né? E aí, como eu fiquei meio por fora aqui desse NIEX aqui, eu entrei aqui porque eu vi que a aula começava agora, a parte de engenharia civil, mas o que que seria? Se precisar falar alguma coisa aqui, ainda mais questão de infiltrações, essas coisas assim, eu posso estar falando alguma coisa para ajudar, até porque eu estou dentro de uma obra que a gente está fazendo bastante coisa, posso dar alguns exemplos sim. Se precisar, estou à disposição. Não, mas, Vitor, é que agora essa apresentação ela tem todo um formato, entendeu? Sim. E aí o trabalho estava lá, William, Vitor, Natanael, Priscila, Eduardo. Então, teria que ter já um formato já, quem iria apresentar em forma de PowerPoint, mostrando os dados, entendeu? Não, então é porque eu fiquei por fora desse local. Não sei se o Vitor era eu mesmo, porque eu acabei de entrar nessa aula, entendeu? Ok, deixa eu só conferir aqui. É outro Vitor, né? Não é? Isso, eu acredito que seja outro Vitor. Ernie. É Vitor Veríssimo, é outro Vitor. Por isso que eu acho que não está batendo a mesma Então, conversa. eles não entraram ainda. Então, vamos fazer o seguinte, porque o próximo também seria o Dorival, a Diane, mas é 8h20. Tem alguém já aí da outra turma? Senão a gente aguardaria, sem problema nenhum, até porque o Dorival, a Diane, a Bárbara, o Diego, tá só o professor ADJ que eu vi, né? Mas é 8h20, então agora são 8h10 ainda, a gente espera o outro grupo, né, para a gente manter o horário, ok? Então, Diane, mas quem que vai apresentar de vocês? É você ou é o Dorival? Só tem eu do meu. Mas quem que está responsável pela apresentação, Diane? Boa noite, professor. Eu fiz o resumo sozinha. Mas é você que vai apresentar? Sim, aham. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o horário correto, que agora é 8h10 agora, a hora que for 8h20 você começa a apresentar, porque de repente possa aparecer ainda outro grupo, ok? Ah, perfeito, aham. Tá bom? Professor Paulo, boa noite, tudo bom? Boa noite, professor DJ, tudo bem? A equipe do Dorival não vai apresentar. Não vai? Isso. Ah, tá. Mas e qual é o trabalho da Diane, que a Diane falou que vai apresentar? Seria o último. Ah, tá, então beleza. Então nós vamos aguardar então, Diane, até 8h35, porque eu ainda vou esperar um pouco esse outro aqui, o Infiltrações, o William aqui, ok? Professor DJ, o senhor que estava mesmo na orientação desse do Dorival? Sim, eu participei com os alunos, só que como eles colaram o grau e apresentaram o artigo, eles meio que abriram mão dessa apresentação. Ok. Então vamos fazer o seguinte, Diana. Você então vem para o horário dele, então. Ao invés de ser 8h35, você vem para 8h20, porque eles não vão apresentar mesmo. Daqui 8 minutos, então. Ok?
Diane, se você quiser começar a apresentação, porque aí, como o professor Adjota, que era o orientador dele, já passou isso para a gente, que eles não vão apresentar, então não precisa a gente se preocupar que eles não vão aparecer. Aí, se você quiser começar a sua apresentação, fique à vontade. Sim, deixa eu só organizar aqui. E aí, a hora que você falar assim, estou pronto, eu começo a marcar aqui o tempo, ok? Pode começar a marcar, professor. Então tá. Boa apresentação. Obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Diane, e o tema do qual estarei tratando hoje é o asfalto borracha, com o orientador professor, mestre, AIDJ Matos Jesus. E, bom, o asfalto borracha é o produto da adição de elastômeros, que por sua vez é o derivado de pneus, e desde os estudos americanos de 1963, esse acréscimo ele vem proporcionando mais resistência ao asfalto, né? As partículas de borracha que são adicionadas, elas vão influenciar no ponto de amolecimento do material. E, por isso, a variação de temperatura é melhorada e proporciona um produto com característica técnica superior. E ainda possui a melhor qualidade de rolamento. Apresenta mais conforto, menos ruído, maior aderência, diminui a possibilidade de derrapagem, né, nesse caso, aumenta a flexibilidade e, consequentemente, aumenta a resistência ao envelhecimento, por conta dos antioxidantes presentes nessa mistura. O aumento do ponto de amolecimento também vai diminuir a famosa formação de trilhas de roda, né? E todos os levantamentos e todos os estudos até agora apontaram que houve um aumento na vida útil do material, cerca de 60% da sua vida útil. Ou seja, é um material que proporciona maior segurança, maior durabilidade e, além do mais, ainda é sustentável. Asfalto borracha é o tipo de revestimento de pavimento que utiliza de acréscimo de material derivado do pneu para aumento da resistência e durabilidade do material. Esse seria o resumo do objeto do trabalho. Bom, o presente trabalho ele tem por objetivo, né, propor uma sugestão para melhoria na qualidade do pavimento, mas é também promover este modelo ambientalmente correto de pavimentação. Ele é estrategicamente econômico, mais para frente eu vou explicar essa questão, na esperança de poder contribuir com a própria disseminação dessa tecnologia. Apesar de simples, né, vocês vão ver que é muito simples, nos crescentes estudos ele vem se mostrando muito eficiente. Quanto ao método, ele foi feito em pesquisa qualitativa, de estratégias de investigação, feito com análise de artigos, dissertações, teses publicados de 2010 a 2020 e disponíveis no Google Acadêmico. A gente sabe que a construção civil ela é responsável pela modificação da paisagem, ou seja, ela trabalha com o consumo de recursos naturais renováveis ou não renováveis. Isso gera os nossos resíduos. Então, é necessário que a gente comece a pensar em tecnologias que possam minimizar essa constante agressão ao meio ambiente, né? E uma dessas formas, que se mostrou muito eficiente e muito vantajosa, é o próprio asfalto borracha. O asfalto borracha, ele vem sendo utilizado desde as últimas décadas, no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele foi aprovado apenas em 1999, e a primeira utilização foi em 2001, na BR-116. No exemplo da BR-116, foi observado que o pneu inservível começou a fazer parte da matéria-prima, e
se tornou um grande aliado no modelo ambientalmente correto, na estratégia econômica, por se tratar de um material reaproveitado de custo de modificação relativamente baixo. O problema desse custo relativamente baixo é que seria necessário um grande investimento na infraestrutura inicial para que o país pudesse providenciar essa tecnologia. A fonte desse método construtivo é o pneu. Então, por exemplo, aqui na nossa região, no nosso estado, nós temos o Departamento de Estradas e Rodagem, que seria uma fonte de matéria-prima muito viável e, atualmente, ele recolhe os materiais inservíveis em Jaru, Ji-Paraná e Porto Velho e acaba entregando para uma empresa particular. Ou seja, ele tem a matéria-prima e o que ele precisa é nada mais, nada menos do que capacitar as usinas de asfalto para que elas possam fazer esse processo de moagem no pneu e iniciar os trabalhos. E fazer a aplicação do asfalto borracha. Aqui um comparativo. Realmente, o custo de instalação do asfalto borracha, ele é superior, cerca de 66,46%, por conta de ser uma tecnologia pouco utilizada aqui no país. Porém, no quesito pavimentação por ano, nós temos por ano uma redução de 14,29%. Isso em estudos feitos de entre 7 a 10 anos de análise de asfalto. Atualmente, o modal rodoviário é o mais utilizado do Brasil, transporta cerca de 62% da sua carga e 96% dos seus passageiros pelas estradas, o que indica que o nosso desenvolvimento está dependendo de forma direta da qualidade das nossas estradas, nossa malha viária, né? Então, garantir que a população tenha um pavimento adequado, mesmo com o crescimento populacional e o crescimento de compra de pneus não, desculpa, eu estou nervosa, de veículos pneumáticos, não é uma questão só de conforto, é uma questão de garantir que o crescimento do nosso país ele não seja travado, não seja estagnado aí por causa de um método construtivo. A gente sabe que a economia ela não pode parar e existem outros meios também de garantir esse aumento de produção e o direito de ir e vir dos cidadãos, com qualidade e segurança, com o asfalto em concreto, por exemplo. Só que a gente precisa também, ao mesmo tempo, pensar no desenvolvimento e na viabilidade econômica. É preciso ser realista nesse quesito. Por exemplo, aqui na nossa região seria inviável fazer a substituição de todas as nossas vias por causa do fluxo de muitas rodovias não permitia essa questão. Seria um investimento muito alto. E, nesse caso, é um investimento menor, muito inferior, e, ainda assim, mais eficiente. Além disso, a gente tem que pensar também no meio ambiente, que sofre de forma acentuada com o nosso desenvolvimento dos centros urbanos, e então é necessário pensar em uma forma de compensar essa questão da agressão. Desculpa. Ela só traz benefícios, o asfalto borracha. A cada quilômetro recuperado, ele utiliza cerca de 1.000 pneus inservíveis, ou seja, é um quantitativo que não pode ser ignorado sem uma análise prévia. Em 2012, por exemplo, foram recolhidos 1 milhão de pneus com a finalidade. Não é um quantitativo irrisório que você possa simplesmente desprezar sem pensar nessa questão também. Às vezes, o custo desses novos métodos construtivos, de novas tecnologias, ele pode gerar um certo receio, desconfiança, principalmente da parte dos investidores. É completamente compreensível, porém, os profissionais da área, eles precisam estar sempre atuando e buscando para inovar, para poder proporcionar aos clientes a melhor experiência possível. É claro que corrigir o que não pode estar surtindo o efeito desejado. Na nossa região é notório que o pavimento asfáltico do nosso estado está deixando muito a desejar. Isso eu falo com propriedade de quem, por conta da faculdade, enfrenta mais de 150 quilômetros de rodovias pavimentadas, mal pavimentadas, muito horríveis e péssimo estado de conservação. Agora não por conta da pandemia, mas retornando à normalidade, estaremos eu e mais pelo menos 50 acadêmicos dependendo mais uma vez do nosso modal rodoviário.
Então, por este motivo, eu encerro agora deixando esse tema na esperança de contribuir com a disseminação e na tentativa de contribuir com a evolução de um dos temas mais precários do nosso estado, que é a pavimentação. Ou seja, nós temos aqui um produto favorável ao meio ambiente, com menor custo e com propriedades superiores. Ok, Diane. Deu 9 minutos, né? Parabéns pela sua apresentação. Essa questão do nervosismo, isso é muito comum, tá? Você não é a única, entendeu? E também não vai ser a última. A gente falou que vai apresentar alguma coisa para alguém, a gente já, entendeu? Isso é de boa, pode ficar tranquilo com relação a isso. Professor Nicolas, o senhor pode ficar à vontade para fazer as considerações. É só esperar a Diane abrir a câmera, né? Será que caiu a internet? Será que caiu a internet da Diane? Acho que ela fechou tá, lá. Então, beleza. Bem, Diane, parabéns pela apresentação. Tá me ouvindo bem? Sim? Uhum. Sim? Realmente uma temática que é recorrente, né? Os trabalhos que envolvem essa temática são recorrentes, e a busca por novas tecnologias para poder realmente melhorar, né, a condição do uso disso, tanto nas vias quanto ao impacto que isso pode gerar no ambiente, é algo que a gente ainda vai levar por um bom tempo, dado que o Brasil, se a gente for verificar, nosso transporte, ele se dá, né, na sua totalidade, a maior parte dele se dá por rodovias, né? Isso foi o projeto de Brasil que foi construído. Então, a gente usa hoje mais o modal rodoviário do que outros modais que poderiam até ter um impacto menor em todo esse país que tem, né, essa dimensão continental. Eu entendi, foi um trabalho de pesquisa qualitativa, né, de referência, vocês estão fazendo. Eu não consegui pegar muito bem, teve umas horas que o áudio ficou um pouco baixo. Eu não entendi se vocês estão desenvolvendo pesquisas aplicadas sobre essa temática aí na universidade. Estão tentando aplicar e desenvolver algo com relação a isso? Essa seria a minha pergunta. Não, essa foi apenas uma análise de publicações que já foram feitas. Certo. Mas não tem nenhum trabalho iniciado ou com possibilidade de iniciar de pesquisa a ser desenvolvida aí na instituição, no caso. Com você participando, ainda não. Tá ok. Era mais isso, fiquei na dúvida ali. Parabéns pela apresentação e obrigado. Diane, com relação a você falou assim que esse número está aumentando assim do uso do asfalto borracha. Isso daí já é uma realidade a nível de Rondônia? Você tem esse conhecimento? Caso você não tiver, o professor conversou talvez com o professor DJ, você tem conhecimento sobre isso, dessa aplicabilidade aqui no nosso estado? Não, aqui para o nosso estado ainda é uma tecnologia nova. Mais para a região sul mesmo. Por conta do clima frio. O clima frio também sofre de forma mais acentuada nesse quesito de pavimentação asfáltica, e por isso ele teve melhor aceitação no sul. Tá, você falou na BR-116, então, só na parte mesmo que vai até a questão sul, porque a 116, ela cruza, né? Isso, Na verdade, ela foi no quilômetro... Olha, eu não sei agora o quilômetro, mas ela não foi integral. Ok. Porque você, assim, na questão, assim, da durabilidade, você falou, também na questão do envelhecimento, e na questão do preço, também diminui na parte de economia. Inicialmente, ele é mais caro, professor. Inicialmente, ele é mais caro mesmo, até porque a gente não tem muitos locais que disponibilizam esse processo de moagem do pneu, né? Mas o custo-benefício dele seria a manutenção. O custo de manutenção dele aqui é muito menor. Ok.
Então, eu queria agradecer, Diana, pela sua apresentação, entendeu? E também agradecer ao professor DJ pela orientação. E agora, acredito que, professor Nicolas, ela era a última apresentação, né? Então, eu gostaria de parabenizar aos orientadores, também parabenizar os autores pela apresentação. Essa noite foi muito relevante, também de conhecimento, e é muito interessante quando a gente observou aqui vários acadêmicos, né, apresentando assim de forma bem coesa, bem objetiva, assuntos bastante relevantes, principalmente para a nossa região. Vocês estão de parabéns, muito obrigado por nos oferecer essa noite de conhecimento e de assuntos bastante relevantes, principalmente para a nossa região. Aí, eu só gostaria que o professor Nicolas permanecesse na sala, os demais tenham um excelente descanso, entendeu? E também, amanhã, nós temos a continuidade dessa segunda jornada científica. Um grande abraço virtual a todos e se cuidem. Aí, professor Nicolas, a gente só esperar para conversar com o senhor, só para a gente finalizar alguns detalhes aqui, ok? A Ana Lúcia, professora, obrigado também. Muito obrigado, Ana. Trabalha com ela, professora, em Cacoal, professor? Não, a professora Ana é de Paraná. Ah, tá. Da Engenharia Ambiental e Sanitária, né? Ah, tá, aqui de Ji-Paraná, então. Isso. Ok. Então, ela deve ter trabalhado já com o professor Marcos Leandro, que trabalha com a gente ali na Unigipa, ele trabalhava na engenharia ali ambiental da Unir. É provável, sim. Deixa eu só concluir aqui, professor. Tá. Se o senhor quiser desconectá-los também, os outros. Deixa eu só tirá-los aqui. Aham. Eles vão falar assim, tirou a gente, professor, tirei. Foi necessário. Ok. Não, ainda tem mais. Não, é porque o senhor está com 2, tá certo. Professor Nicolas, então, muito obrigado, entendeu? Eu que agradeço. Foi um prazer participar dessa apresentação com o senhor essa noite. Acredito, assim, que foi, igual eu falei para eles, foi uma noite bastante, assim, de conhecimento, principalmente para nossa região, né? Sim, tem muita coisa. As apresentações, os trabalhos em si também são muito bem orientados. Isso. É até difícil, às vezes, você fazer algum apontamento só pela uma apresentação, assim. Seria muita, né? Porque pelo tempo, né, e por tudo, mas é tão bom quando você vê que já na graduação já tem iniciado a iniciação científica e consegue produzir algo que é relevante. Às vezes eles ficam meio com medo, igual o senhor mencionou, né? Às vezes eles ficam meio acanhados, mas é muito bom. E as temáticas também são muito diversas. Isso. Apesar de
apesar de às vezes ter pontos de um ou outro ponto de convergência com as áreas de estudos, por exemplo, que eu ou o senhor tenha trabalhado, elas são diferentes demais, assim, nos estudos de caso, né? Então, Com assim, certeza. é mais mesmo para contribuir ali no sentido deles saberem como é que é essa experiência de apresentar assim, de um possível questionamento, igual teve uma que ela não era o foco, mas aí quando a pessoa traz uma informação para um ponto e não traz para outro, É aí verdade. a gente já vai. É bom que ela já se experimenta nesse processo de entender que quando você às vezes quer complementar alguma coisa que está fora do escopo do trabalho, você tem que também estar preparado para isso. Com certeza. E aí uma pergunta, né? Tentar o máximo possível ser delicado nas perguntas, porque eles estão também nesse processo, né? Com certeza. Mas então, professor, em nome do UNIEX, da coordenação, gostaria de parabenizar o senhor, entendeu? Para fazer parte dessa banca de hoje. Um prazer conhecer o senhor virtualmente. Um grande Tá. abraço e boa semana para a gente, ok? Ok, igualmente. Tudo de bom, bom Valeu, professor. descanso. Um abraço. Tchau, Obrigadão, viu? tchau. Até Eu mais. que Tchauzão. agradeço.